Nosso Deus, Jesus, nossos anjos da guarda, protetores, toda a espiritualidade amiga, obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos e nos esclarecermos dentro da nossa doutrina e assim a nos portarmos melhor no mundo e evoluirmos. Obrigado pela companhia dos amigos aqui e que outros venham a se juntar a nós e possamos crescer juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Ok. Bom, hoje eu vou tirar essa tela aqui mais cedo, porque nós já conhecemos ela, já foi filmada, já está filmando, então vamos lá. Me ajudem hoje, porque eu não tive tempo de relembrar nada. Eu estou com o que eu vi no sábado, até que domingo eu dei uma olhadinha no material. E nós paramos, foi na onde? Paramos no 29, eu acho, né? 28 e 29, né? Acho que iniciar o 30, não era? Isso, para iniciar. Terminou o 28 e ia começar o 29. Tá ótimo. Então, vamos voltar um pouquinho, como sempre. E aí, o que vocês lembram de antes? A gente, se eu não me engano, a gente começou lendo aquele parágrafo grande do 23, lembra? Que fala sobre tudo, né? Tudo que não é, né? Deus não é terrível, não é ciumento, não é vingativo, não é de um só povo, né? Sim. Perdoa as ofensas, se queres ser perdoado, trocai o bem pelo mal, não faça aos outros o que não queres que faça. Não é mesquinho, Deus não é mesquinho, não é meticuloso, né? Tudo que ele não é. Aí, na sequência, a gente começou a ver sobre a questão, outras questões. O que vocês lembram? Não, voltando antes, né? Foi antes. Começou só para a gente engrenar, né? No 25 ele fala que, como Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso, ele pôde fazer do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo, eis aí, eis os profetas, e não existe outra. Certo? Ou seja, dessa maneira, ele afirma, ele coloca que sobre essa única crença pode assentar o princípio da igualdade dos homens, assim como os da fraternidade universal. Certo? Essa que é a verdadeira revelação, a grande revelação que veio, que Cristo nos trouxe, né? Desse Deus que é universal, que é de todos, né? Ele, logo depois ele lembra que muita coisa que ele trouxe a gente não consegue compreender, né? Por isso que ele fala em parábolas e que ele iria enviar o Consolador, o Espírito da Verdade, né? Que vai restabelecer tudo, certo? E aí... Satiro. Fala. A respeito dessa questão do Consolador prometido, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que Kardec desenvolve ela, né, a partir do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem aquele capítulo em que ele traz algumas mensagens do Espírito Verdade. Então, é interessante fazer uma referência a esse capítulo. Pode deixar de falar dele.
Você quer Percebi que fazer na um comentário semana sobre isso? passada ninguém mencionou, por isso que eu estou fazendo essa referência agora. Você tem a obra aí à mão para fazer a referência do principal trecho aí? Na verdade, é um capítulo inteiro, né? Que é o Cristo Consolador, capítulo 6. Sim. E quais são os principais pontos que te chamam a atenção sobre o Consolador? Os principais pontos é efetivamente a própria profecia que Jesus faz, né? Que ele enviará um Consolador para esclarecer todas as coisas. Isso. Então, isso termina trazendo uma conexão com a doutrina. Que foi o trecho que eu... Acho que essa é a ideia principal. É o trecho que eu citei aqui, que ele coloca o Cristo acrescenta. Se eu não me engano, Coisas que o Espírito Verdade é um dos espíritos mais próximos, se não o mais próximo a Kardec, que disse que estaria à disposição dele, se eu não me engano, uma vez por mês. Sempre que Kardec precisasse, ele estaria à disposição, né? Não, aqui no 26 aqui, ele coloca isso. Entretanto, o Cristo acrescenta. Aí tem muitas das coisas que vos digo, ainda não podeis compreender. E muitas outras teria de dizer. Mas não compreenderias. Por isso vos falo por parábolas. Isso é do Evangelho, né? Todavia, mais tarde, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade que restabelecerá todas as coisas e a todas explicará. É um termo que ele destaca aqui na Gênesis, que a gente realmente está lá atrás no Evangelho, né? Exatamente. Então, no Evangelho, a utilidade é de a gente poder localizar as mensagens assinadas pelo Espírito de verdade, né, que são 4 mensagens de 1860, 61 e 63 também, para quem tiver interesse de recorrer. Eu acho que é interessante porque quando a gente fala de uma nova revelação, a gente está falando daquela velha invasão espiritual organizada, né? E esse espírito parece ser um dos líderes, se não o líder dessa invasão, né? Sim. Então a gente não pode deixar de considerar, né, que nesse capítulo tão importante, talvez até o mais importante do ponto de vista da ciência espírita, esse espírito ele é aquele que lidera, né, a falange que vem trazer a doutrina. É isso aí. Olha a lembrança aí. Podemos nos referir ao capítulo 6. Como é que vocês querem fazer? Querem aproveitar a oportunidade de dar um pulo lá no capítulo 6? A gente coloca na tela aqui. Liga para o próximo e a gente traz os comentários. Como é que vocês querem fazer? Não, de minha parte é só uma referência para quem quiser depois, né, olhar para não se perder o foco as referências mesmo. cruzadas. Eu anotei aqui, a gente pode aproveitar a referência cruzada e dar uma estudada à parte. Eu não reli, realmente. Essa semana eu não li, eu não tive por fazer nada essa semana ainda. Mas é uma boa lembrança. Eu vi alguns trechos que eu tinha referenciado aqui, mas estavam aqui referenciados, eu não posso falar por isso. Essa é a parte que ele diz logo depois dessa citação que ele faz lá do Evangelho, que diz que se o Cristo não disse tudo, o que dizer é porque achou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em condições de compreendê-las. Né? Ele mesmo confessou, seu ensinamento estava incompleto, já que anunciou a chegada daquele que deveria completá-lo. Havia previsto, então, que suas palavras seriam depreciadas ou mal interpretadas e que se desviariam de seu ensinamento. Em resumo, que desfariam o que ele fizera, porquanto todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, apenas se restabelece o que está desfeito. No final é o 26 esse. Aí ele entra na questão de por que o novo Messias é chamado de Consolador, lembram? A gente discutiu isso.
que diz que é uma revelação. Ele prevê que os homens teriam necessidade de consolação, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam nas crenças que haveriam de fundar. Né? Quer dizer, e daí a gente chega no 28, saquei aqui, que é completar seu ensinamento deve, pois, ser entendido no sentido de explicar e desenvolver muito mais do que agregar verdades novas. Lembram disso? Ou seja, novas revelações não é uma mera questão de você receber algo de novo. Né? E você vê muitas pessoas hoje querendo isso, né? Mas sim uma questão de entender mais profundamente, né, melhor aquilo que já foi entregue, né? Aquilo que foi feito, inclusive colocando em ação, né? Ou seja, esse é um ponto importante. Né? Podemos ler a 29? Eu acho que a gente fez a 29. A 29 é simples. Estou lá no final, mas ela é interessante. Aí a gente engrena, é onde começa o estudo de hoje mesmo, né? Ela dá ela complementa essa ideia, né? Então vamos lá. Vou dar uma lida aqui. Não interrompe, hein? Comenta alguma coisa, pode falar, por favor. 29. Mas quem ousa com sentido interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes, senão os teólogos? Quem ousa? Em primeiro lugar, a ciência que não pede permissão a ninguém para conhecer as leis da natureza e passa por cima dos erros e preconceitos. Quem tem esse direito? Esse século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência é a época de Kardec, hein? Lembrem disso. O direito me pertence a todo mundo e as escrituras não são mais a arca santa na qual ninguém ousa tocar o dedo sem correr o risco de ser fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar as dos teólogos, e por mais parecidos que fossem as da Idade Média, e, em particular, os pais da Igreja, não foram suficientes para deixarem de condenar como heresia o movimento da Terra e a crença da teoria dos antípodas. E sem ir tão longe, os teólogos dos nossos dias não lançaram um anatema sobre a teoria dos períodos de formação da Terra. Os homens somente puderam explicar as escrituras com auxílio do que sabiam, noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Por essa razão, os próprios teólogos, com muito boa fé, enganaram-se sobre o sentido de certas palavras e fatos do Evangelho, ao quererem a todo custo encontrar nele a confirmação de um pensamento pré-concebido. Tiravam os círculos sem abandonar o próprio ponto de vista, retornando sempre ao mesmo círculo, sem abandonar suas ideias, de tal modo que só viam o que queriam ver. Por mais sábios teólogos que fossem, não podiam compreender as causas dependentes de leis que ignoravam. Mas quem julgará as diferentes interpretações, muitas vezes contraditórias, dadas fora da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis vão sendo reveladas, saberão separar os sistemas utópicos da realidade. Ora, a ciência faz conhecer algumas leis. O espiritismo permite conhecer outras. Todas são indispensáveis para a compreensão dos textos sagrados, de todas as religiões, desde Confúcio e Buda até o cristianismo. Em relação à teologia, ela não poderá, com seriedade, alegar contradições da ciência, pois nem sempre está de acordo consigo mesmo. Não. Esse é o resumo do que acontecia, já estava acontecendo naquela época, né? Quer dizer, o homem complementa com seu conhecimento a ciência e as novas descobertas das leis da natureza, muita coisa que há muito tempo ninguém tinha nenhuma base para discutir. Não. Começa a explicar essas leis e aí a religião começa a ser desvendada, ou seja, tinha muita coisa que já estava sendo dita, começa a ser desvendada
juntamente com essas informações estavam vindo também do Espiritismo, né? O espiritualismo racional era muito mais uma teoria que ajudou, embasou, mas foi o Espiritismo que trouxe essas informações adicionais para ajudar todos, né? Não só os espíritas, né? Mas para ajudar o entendimento dentro dessa ciência de tudo, para complementar alguns pontos aí. Basicamente é isso. Foi isso que a gente estudou até a passada. E hoje a gente começa direto no Espiritismo. Então vamos lá. Eu vou continuar lendo aqui, ou vocês querem comentar? Como é que vocês querem conduzir o estudo de hoje? Fala. Eu estava escutando, eu estava no carro, eu estava escutando, eu peguei uma parte da conversa e a outra parte eu não consegui conectar aqui. Agora que eu... A gente estava revendo a aula passada, só isso. Isso. Agora Isso. Esse item 29 aí, você vê que interessante. Como nós estamos na natureza da revelação espírita, esses 62 pilastras, esses 62 generalidades fundamentais para que tudo que sair disso não possa a gente validar como espiritismo, né? E no começo da conversa, você estava falando que você foi essa semana, esses dias, num diálogo, onde tem muito religiosismo, né, dentro do espiritismo, não é isso, Satiro? Isso. Ontem teve um debate muito grande sobre isso, num estudo. Então, isso, semana passada a gente estava conversando, né? Como que cada tópico desse aqui, no item 29, já nos alertava que Kardec já estava questionando todas as propostas filosóficas dos teólogos do passado, que não caberia mais, né? Então, por exemplo, a palavra de Deus é incontesta, né? Quem ousa questionar? Quer dizer, já trazendo para uma possibilidade e um dever do espírita, né? E validando que estudar a palavra, estudar a Buda, Confuso, o cristianismo, isso para nós, além de ser lícito, é necessário. Né? E às vezes as pessoas traziam como que não pode estudar ou não pode questionar a palavra de Deus na Bíblia ali, como textual. Então, nesse trecho aqui, no primeiro parágrafo, Kardec já questiona e refuta isso. E isso está tanto na Gênesis alterada, como nessa. Então, esse item 29, por exemplo, várias coisas que estão aqui, Kardec já está questionando, nos ensinando assim, olha, analisem, usem a lógica, né? Façam um estudo sobre isso. Né? O futuro, a lógica e o bom senso pertencem. Né? Então, tudo isso aqui eu vejo assim, se fosse destrinchar tópico por tópico, só por aqui a gente já teria vários embasamentos para tirar o religiosismo dos centros espíritas, né? Que era o que você estava colocando no começo. Porque, na verdade, o que eu percebo, pelo menos aqui na minha região que eu transito, não existe o estudo do espiritismo. Isso. Existe um apêndice de conceitos passados, o fulano de tal falou, cria-se uma pseudo-religião, que era um movimento lá que foi tentado fazer isso a partir de Rustang, mas o pessoal também não leu Rustang, não adianta nem falar sobre isso, que eles nem leram a obra, não sabem nem o que nós estamos falando, mas essa presença do religiosismo, né, principalmente da Igreja Católica, né, ortodoxa, que é a base da cultura no Brasil, ele é impregnado, mas o que eu atribuo isso não é nem o desvio da obra, é a falta de estudo da maioria, né? E aí a gente se enquadra, eu me enquadro também, né? Porque eu também me enquadro. Nos últimos 25 anos, agora você pega os últimos 2, 3, que a gente vai despertando depois de jogar alguns conceitos, muitos conceitos equivocados. Então, isso que eu acho interessante, porque esses 62 caracteres da revelação, da natureza da revelação espírita, que Kardec coloca para nós, tem muita profundidade e muita coisa que o Paulo Henrique está trazendo
ele não está trazendo uma revelação, ele só está lembrando, olha, Kardec já escrevia aqui, o Herculano Pires, quando volta, ele está remontando a esses princípios, né, que às vezes passa batido. Então, só queria fazer essa contribuição aqui. O que eu acho, em cima desse ponto, ontem eu citei isso daí, o que eu acho que é importante é o seguinte, quem constrói a nossa doutrina, e Kardec mostrou isso claramente, é uma mistura entre o que os espíritos nos trazem, o que nós descobrimos e podemos compreender. Quer dizer, as descobertas do homem fazem parte. E quem junta isso e evolui com a doutrina não são os espíritos, somos nós. Isso é a grande diferença para qualquer outra, digamos assim, entre aspas, religião que existiu. Tá? E aí a gente começa a fazer uma ligação que deixou de existir no mundo científico, né, vamos dizer assim, onde a gente é materialista, onde você tirou Deus. Você pegou e tirou Deus. Se a ciência tivesse continuado considerando isso, ela teria feito essa conexão de forma melhor. Então, o que a gente está recuperando hoje é justamente isso, que não vai só contra questões religiosas nossas, mas vai contra toda a ciência que a gente fez. A forma como a gente cresceu, evoluiu, foi educado, né, vai contra isso aí. Então, assim, hoje, o que a gente comentou um pouco ontem, e vários colegas, a gente até concordando, até tiveram uma visão um pouco mais ampla, a minha visão mais profunda é o seguinte, é aquilo que eu falei, estava conversando com o seu Rony. A gente tem muita dificuldade em estudar. E o espiritismo é estudo. O espiritismo não é mesa mediúnica, não é... Isso aí são tarefas que complementam, que podem ser feitas no centro espírita. Mas o espiritismo, estudo que a gente está fazendo, a gente compreender, se melhorar também, entendeu? Agora, deixa só, para muitas pessoas no Brasil, nos centros espíritas, virou um pouco que uma religião. Eu não sou contra nem a favor disso. Eu acho que cada um tem a sua verdade, encontra a sua verdade. Eu não sou a favor de entrar nos centros, arrombar a porta e arrombar isso. Eu acho que não. Acho que a gente tem que manter o convite para quem quiser se integrar e fazer evolução. Tem gente que tem mais facilidade, tem mais dificuldade, e tem gente que não aceita. Está na negação, entendeu? Desculpa aí. Fala aí, Lucas. Oi, pessoal. Boa noite aí para quem entrou depois. Eu não conhecia vocês até semana passada, né? Eu assisti aí os vídeos de 2 reuniões muito interessantes, né? Fiquei muito satisfeito em ver espíritas tão dedicados, né? Buscando esse conhecimento. Acho que eu estou mais ou menos aí no mesmo nível de vocês, então também estou aprendendo bastante. Eu não sei se vocês comentaram uma coisa que cada vez que eu vejo essa obra, esse capítulo, eu fico extremamente impactado. A gente, primeiro de tudo, né, se a gente segue aí os novos caminhos que nosso amigo Paulo Henrique tem mostrado para nós, a gente vai terminar se transportando para 1868, quando essa obra foi lançada, né? E aqueles espíritas estavam vivendo um outro momento cultural e eles sabiam efetivamente o que era o espiritualismo racional, até pelas ideias que circulavam lá no dia a dia, né? Eu já li esse livro 2 ou 3 vezes, né? E cada vez que eu leio é aquela nova surpresa, e agora mais ainda, porque quando a gente encontra os conceitos da autonomia, os conceitos das faculdades da alma, a gente percebe como esse livro ele é o mais avançado da codificação, o mais maduro de Kardec, né? E ao mesmo tempo mais desprezado por ser considerado muito complexo ou sem tanta utilidade pelos espíritas, né? Mas a gente vive um momento de restabelecimento e se a gente tivesse lá naquela época, a gente ainda teria algo, né, mais algumas razões para dar importância não só ao livro,
que teve uma vendagem gigantesca, né? Vendeu muito logo no início, aquelas 3 primeiras edições esgotaram em 3 meses ou 4. E o próprio Kardec, ele fez questão de divulgar, né, de publicar esse capítulo, né, que já foi traduzido como Caráter da Revelação Espírita, Caracteres, Natureza. Ele publicou na Revista Espírita e depois ele publicou também o opúsculo, né, um livreto só com esse capítulo, dada a importância tão grande que ele atribuía a essas informações. Então, cada vez que eu vejo isso aqui, é fantástico, né? A gente costuma estudar aquele item 2 da introdução do Evangelho, quando a gente procura os elementos da ciência espírita, pelo menos do método da concordância e universalidade. E com o desenvolvimento aqui do nosso estudo, a gente vai ver que o Kardec ele insere vários elementos novos a essa questão da concordância, da universalidade, principalmente do ponto de vista da iniciativa dos espíritos, né, tão desprezada pelos estudiosos quando o assunto é esse do método, né? Então, a gente está aqui lentamente estudando, mas eu acho que tem uma grande razão para isso, que é preciso analisar cada expressão que ele coloca aqui com todo cuidado, e a gente aos poucos vai conseguindo entender muito melhor do que da primeira vez que a gente leu, né? Então, é fundamental esse estudo aí. Espero que eu possa aprender muito com vocês aí nas próximas semanas. Se você precisar de ajuda, só fala com o seu Rony, Lucas. Ele é o nosso guru aqui. Ele fica quietinho aí, mas ele fala um monte depois, né? Vamos lá, vamos seguir aí. Obrigado aí. Então, certo. Isso é bem interessante, né? Eu acho que o ponto mais importante é esse aprendizado que a gente vem tendo, né? Desde que a gente começou esse grupo, ou nós começamos antes desse grupo, a estudar essa mudança na Gênese, né? No meu caso, se deu até o ano passado, onde eu comecei a ver. Que você descobre que tem todo um contexto e existe... O que eu achei mais fantástico é descobrir a ciência que o Espiritismo fala, entendeu? Esse é um contexto fundamental e que você vê direto em todos os lugares, né? E não só nos centros, né? Mas outro dia eu vi um material da TV Mundo Maior, onde eles estavam debatendo somente ciência e religião. E eles estavam debatendo com o coração aberto, tranquilo, com bom embasamento, mas a ciência que eles estavam tentando encaixar era de hoje, entendeu? Depois de 25 minutos, eu vi que os caras estavam fazendo exatamente isso que a gente viu aqui, que o Kardec leu sobre as religiões do passado. Ficavam girando em cima das mesmas coisas, entendeu? Quer dizer, e aí, depois de 25 minutos, eu não sei o que aconteceu. Eu desliguei, saí fora, falei, pô, isso aqui não vai sair da lenga-lenga e não vai entrar em momento nenhum no espiritualismo racional, em nada disso. Se fosse para entrar, já tinha entrado, né? E é esse estudo que falta, entendeu? A minha opinião, eu tenho eu reparei isso, eu falei assim, tanto que a minha decisão, eu tive 2 graus de dificuldade, né? Primeiro foi derrubar 24, 25 anos de conhecimento e falar assim, caraca, se eu nisso aqui foi tudo por água abaixo, eu tenho que rever tudo, no mínimo rever. Segundo, o seguinte, descobri que eu não ia conseguir fazer isso se eu não estudasse o contexto. Para onde correr? Eu preciso entender o que aconteceu naquela época. E daí foi onde o Paulo me ajudou. Realmente o material do Paulo, uma vez eu fui questionado sobre o Paulo, de uma forma muito forte, muito negativa, e eu falei assim, olha, a minha justificativa de abrir o grupo explica o que eu acredito. Não há nenhum outro material que contextualize tão bem todas essas informações para que a gente e faça, entendeu? E faça esse estudo. É a mesma coisa que eu percebi e aprendi em relação a Mesmer. Ele falou assim, vamos falar de magnetismo. O Lucas, conversando comigo, me disse isso. Falou assim, eu estava estudando os originais em francês, o Lucas falou. Eu falei, a única saída é essa. Mas aí você encontra um livro de alguém que condensou de forma muito honesta isso, não tem como dizer que aquela obra ela é significativa para o nosso estudo.
ela não é uma obra determinista, ela não te dá um conceito, ela te entrega um contexto, uma realidade. E o Autonomia hoje é a melhor obra que você tem para entender esse contexto. Se você quiser, você pode ler vários livros da época, estudar o espiritualismo racional e tudo mais. Pois é. Não, o meu é digital, eu não tenho essas capas. Minha capa é mais bonita. Não, eu vou te mostrar o meu livro aqui. Peraí. Aqui meu livro. É bonito esse. Capa preta. Eu tenho do Kindle também. Eu só tenho Kindle. Aliás, mito, eu comprei hoje o Mesmer em papel, porque não tem Kindle. Aí eu tive que comprar em papel. Olha, faz tempo que eu não compro livro em papel, viu? Faz tempo. Então, eu acho que por trás disso essa contextualização. A gente tem que estar o tempo inteiro, e eu faço questão sempre que eu faço uma leitura aqui, de estar referenciando, olha, ele está falando da época de Kardec, para a gente não se perder, até porque é muito parecido, né? Tem hora que a gente olha e fala, está falando de hoje, mas na verdade está falando da época de Kardec, tem toda uma realidade por trás que é muito mais forte, entendeu? É muito mais. Então, eu acho que isso é uma base de conhecimento que, se você não quiser compreender, tem muita coisa que vai ser perdida no entendimento. Eu senti, quando eu comecei a compreender isso, ensinaram errado, mas é que estava incompleto. Tem muita coisa que fica incompleta. E, embora haja algumas coisas que você perceba claramente essa dicotomia que foi inserida no movimento brasileiro. Mas esse tipo de coisa, assim, a minha opinião até, vocês me perdoem, mas eu nunca vou ter muita coisa para dizer sobre essa dicotomia, porque assim, eu me recuso a gastar meu tempo estudando Rustang, estudando essas coisas todas. Eu nunca estudei a comparação da obra Gênese. Eu tenho todo o material, publiquei até, mas eu me desinteressei tanto que eu joguei fora o material. O que me interessa é estudar a novidade que está na Gênese que eu não conhecia. Estudar Kardec. Já tem muito trabalho aqui. Talvez um dia eu fique curioso e queira ler lá alguma coisa sobre Rustang. Mas não é o estudo. E quem gosta de Rustang, acho que tem que respeitar. Não tem quem é cristão. Cada um gosta da sua área, entendeu? Mas não é o meu caso. Eu quero estudar aquilo que a gente precisa aprender, entendeu? Esse é meu ponto nesse sentido aqui. Vamos começar? Ô, Satiro, também tem um ponto, né? Tem mudança na Gênesis? Tem. Mas é isso que eu tento... não que eu estou desprezando, pelo contrário. Mas aquela pessoa que realmente estava estudando, você encontra as conclusões e tudo isso que o próprio Canuto Abreu... Porque quando o Paulo traz esse livro de autonomia, na palestra ele remete ao pessoal, não sai de mim, sai de todo o material do Canuto Abreu. Ele fala isso lá ele dá esse depoimento, né? Ele falou, olha, eu estou tirando essa obra, sai por si mesmo, né? Ele fala isso até na frente do Silvio, né? Mas na Revista Espírita a gente tem todo esse embasamento, embora na Gênese adulterada faz uma confusão no final, mas isso não é 100% de justificativa para a confusão toda que o movimento fez em si. Porque eu atribuo que é a ausência do estudo mesmo, porque eu também acho. Nesses caracteres, por exemplo, se você comparar a obra adulterada e essa, nos caracteres... Eu concordo com você, mas é o que eu disse. Eu acho que o nosso grande problema é falta de estudo. O nosso grande problema é geral. E aí, então, assim, não é a culpa... Olha, a obra estava adulterada, ninguém entendeu. Não entendeu porque não estudaram mesmo. Aliás, a gente errou muito, entendeu? Eu fiz essa pergunta aqui em Jabuticabal, no meu centro. Quem estudou a Gênese? Primeiro eu pergunto, quem leu? Aí, ninguém quase levanta a mão. Aí, quem estudou? Não, aí a coisa o buraco é mais embaixo, né? Não, eu acho assim que se deu... seja ou não proposital, não interessa. Isso é um problema individual de cada um de nós. Se eu não estudei profundamente, não descobri, não foi por falta de oportunidade. As revistas espíritas estavam lá. Eu tive contato com elas e não estudei. Entendeu? Então, eu não estou botando a culpa em ninguém. Agora, houve um movimento que dificultou muito para a gente, escondeu muita coisa. Isso houve. No Brasil, principalmente.
Isso a gente sabe. Então, são 100 anos, um pouco mais de 100 anos de confusão, se você olhar, né? São 103 anos. Você olhar, na verdade, são 100 anos, né? São 100 anos, basicamente, se você contar do ano onde a Gênesis foi revelada. 100 anos, desde que se adotou oficialmente uma visão dentro de uma igreja que foi criada no Brasil. Não era uma igreja, não foi criada para ser isso, né? Que se fez. Mas esse daí não é mais um problema meu, entendeu? No momento que você desvenda isso, o meu problema é o seguinte: a minha indolência, preguiça e não ter estudado as coisas. Então é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que estudar a Gênese, estudar as fontes originais da revista e recuperar esse contexto, esse material todo, que obviamente é muito mais trabalhoso do que você ficar fazendo palestra, tomando passe, entendeu? Que não é exatamente, eu acho, mais importante para a gente se melhorar, né? Quer dizer, eu gosto de palestra, sempre, toda semana eu vou na minha, não tenho ido, mas eu ia sempre, já fui palestrante, deixei de ser, voltei a ser, deixei de ser de novo, mas, poxa, o importante é que a gente ajuda como pode, né? De várias maneiras, mas, para mim mesmo, o estudo é o mais importante. O que você falou é fundamental, entendeu? A gente teve a chance de fazer isso e não fez. Inclusive, se deixou enganar, né? Eu fiz esse comentário pelo seguinte: eu tenho casas assim, centenárias aqui, casas de 60 anos, casas de mais de 100 anos. E o que chama atenção é isso, porque se reunia um grupo de pessoas, sentava na mesa mediúnica, desenvolvia o médium, mas não tinha o preparo e o embasamento da instrução. Na verdade, vem para instruir, né? Então, a coisa veio meio tupiniquim o negócio, né? Então, vai lá, vai ajeitando. Aí um espírito orienta de alguma coisa, um toma tal coisa, o outro fala para fazer tal coisa. Foi meio, né, misturando candomblé com um monte de coisa. Então, hoje, esse resgate da instrução é que é um desafio gigantesco. Esse é o desafio. Eu acho que esse é o grande desafio do espiritismo no momento. É a gente começar os grupos de estudo e a gente ir em frente com embasamento real, entendeu? Acho que esse é o grande ponto para a gente seguir. Arthur, você está falando na sua região, aqui, o pessoal não tem estudo também, não. Tem presidente de centro que nunca leu o livro dos Espíritos. Quando eu comecei no centro onde eu frequento hoje, né, que aí eu assumi a presidência, nós temos uma revolução. Eu perguntei, mas como é que acontece isso? Não sei, eu aprendi com fulano. Caramba! Aí ele virava para mim, aí eu comecei a estudar, eu via o que eu estudava, mas não está certo. Entendeu? O pessoal não estuda, não gosta. A gente monta grupo de estudo aqui, começa 30, 40, acaba com 5. Entendeu? Isso me tira do sério. Aí você escuta um monte de bobagem. Aí fala, não, você porque é muito radical. Você porque tem tempo de estudar. Eu falo, mas você também tem, ué. No mesmo tempo que eu tenho, eu trabalho o dia inteiro. E o pessoal não gosta, quer ver os outros fazer, ou quando vai para o centro espírita para resolver problema. Vai para o centro espírita que você resolve o seu problema lá. Mas como? Entendeu? É esse o sentido religioso. Eu não sei aí também, aqui a gente briga, entre aspas, aquela mariolatria que existe. Não que eu não tenha respeito por Maria, mas eles trazem do catolicismo mãezinha, mãe santíssima, gente, tem evoluído. Entendeu? Esse religiosismo é espiritual, que mistura tudo. É falta de estudo. Bom, não estuda. Vamos lá? Vamos começar o estudo de hoje, que a gente não começou. Estamos no 30 ainda, não largamos do 30 ainda. Vocês estão atrapalhando aí, eu vou tirar vocês do grupo, quero nem saber. Pô, que sacanagem. Vamos lá. Até agora só teve comentário que se aproveita o seu Rony. Isso, aí vocês todos vieram querer aparecer em cima dele, entendeu? Na verdade, vamos... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem esse livro? Não. Canute Abreu, que legal, não conheço. Aqui, livro histórico. Ele está contando a história do Livro dos Espíritos. Tem gente que nunca viu falar. Nunca ouvi falar desse livro, eu sou um.
Pois é. O senhor leu? Então, para estudar. Tira uma cópia, manda para mim, me vende um aí, me vende um. Mas só que Ô, Satiro, esse livro tem em e-book na internet, você encontra. Vai lá para você ver que livro mais bonito. Que coisa mais boa isso aqui, ó. Ah, vou ler depois. Eu vou procurar o livro Obra de Canuto. Bom saber. Vamos lá. No 30, a gente finalmente começa com o Espiritismo. Né? Alguém já quer comentar alguma coisa aí? O e-book é bom por isso aqui, porque a parte que todo mundo frisa no e-book, ele mostra pra gente, entendeu? Todo mundo marcou um trecho aqui que eu concordo que é interessante, que é o terceiro parágrafo desse item 30. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que está na Terra, por que sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Todo mundo marcou isso. Todo mundo que lê o livro acha que marca isso aqui. Tem um monte de... Ele diz até a quantidade ali de pessoas que marcaram. Sabe que a alma progride sem cessar por meio de uma série de existências sucessivas até alcançar o grau de perfeição que lhe permite se aproximar de Deus. São respostas, né? Esse é o tipo da pergunta que não se faz para mais ninguém que não seja espírita, né? E se o espírita não estudou, ele não vai saber responder isso também, né? Ele vai saber que ele sabe que é isso, mas ele não vai saber explicar por que é isso, né? Ou seja, traz uma série de novidades aí, né? Esse item 30, me parece claro que Kardec vem mostrar na progressividade das revelações, né? O que é que o Espiritismo agrega aos conhecimentos anteriores, do que Moisés trouxe, do que Jesus apresentou também. Isso. Onde ele começa a falar do item do Espiritismo é realmente aqui no 30, né? Antes ele vinha evoluindo a ideia, abrindo mais o cristianismo, né? É interessante, viu, Satiro, que o que o Lucas falou, ele linka com o 28, porque nós temos que entender a revelação aí, né, do próprio Cristo, que ele começa aqui, né, cuja é o ponto de partida, e o Espiritismo vem completar, mas completar seu ensinamento deve, pois, ser entendido no sentido de explicar e desenvolver. Isso. Porque é esse espírito de sequência. O Espiritismo tem o ponto de partida das próprias palavras do Cristo, como Cristo tem o ponto de partida das próprias palavras de Moisés. Né? Assim, e é uma consequência direta da doutrina. Então, é uma sequência lógica. E eu já escutei muitos espíritas desprezarem o Antigo Testamento, o Novo Testamento, porque agora, a partir do Espiritismo, só tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? E, de repente, descarta todo o resto da obra. Sem esse espírito de sequência, não precisamos tomar cuidado também, porque também acontece isso, pelo menos aqui na minha região, o sentido de desprezar as outras fontes, né? que o Espiritismo vem completar aqui, no sentido de explicar e desenvolver. Né? Isso eu achei Exatamente, Arthur. Se eu falo a palavra completar, parece que acabou. E, na verdade, não é isso. Desenvolver é a melhor expressão, aprofundar. Né? Até porque se é só a gente não esquecer nunca que a nossa base é a ciência, né? E a ciência é uma busca pela verdade, é uma aproximação da verdade, na medida que a gente já viu isso. Na medida que a gente aprende mais fundo a gente vai na verdade, mais próximo da verdade a gente fica. Mas chegou na verdade? Não, calma, estamos indo, estamos andando, entendeu? Estamos descobrindo o que nós somos capazes de descobrir. É bem isso. Tem uma passagem interessante do Kardec, que quando ele entende isso, que o Espiritismo não está revelando nada, mas ele está completando e explicando, desenvolvendo o passado, ele dá um checkmate na espiritualidade. Por que, então, que nós estamos fazendo isso? E o Espírito vem e fala assim, porque de todos que compreendem, porque ele fala assim, muitos não compreenderam a obra, nem o Antigo Testamento e nem o Novo Testamento. Dos poucos que entenderam, quase ninguém pratica.
Aí ele aceita a missão e segue. Porque quando ele viu que tudo remontava e que já tudo que nós estamos estudando já estava em semente, em germe e jogado lá na primeira e na segunda revelação, ele fala assim, mas então não temos que, nós estamos perdendo tempo. Aí a espiritualidade vem a falando de libertação, assim, não, porque quase ninguém compreendeu. Né? E aqueles que compreenderam, quase ninguém praticou. E depois o Emmanuel completa toda essa simbologia do Primeiro Testamento. Tudo. Mas eu acho interessante, porque é o primeiro parágrafo, né? Que nós temos que entender que isso é uma sequência. Como o espiritualismo racional é o espiritismo desenvolvendo aquele, como o magnetismo, o espiritismo são ciências irmãs, também na parte moral e de desenvolvimento aqui, primeira revelação, segunda revelação e a terceira revelação é o desenvolvimento, né? E a explicação daquela. Então, acho que assim como eu mencionei aquele capítulo 6 do Evangelho, que fala do Consolador prometido, esse tema também tem tudo a ver com o capítulo 1 do Evangelho, que é Não vim destruir a lei, e onde se fala sobre as 3 revelações, Moisés, Cristo, Espiritismo, né? E a ideia central é a mesma. Essa ideia, se não me engano, essa parte que você citou, a gente estudou, vocês lembram? Que Kardec, pelas cartas que a gente leu lá, que estão na Revista Espírita, a explicação, não sei se vocês viram, está registrado. A gente as cartas de um médium que é hebreu, né? Sim. E recebeu a mensagem de um parente hebreu explicando isso que foi para o Evangelho, que Kardec usou no Evangelho. Que ele explica... Aconteceu até aquele fato interessante que eu lhe falei, né? Que no dia anterior eu tinha conversado com um amigo sobre Moisés e ele me deu uma visão que me facilitou a compreensão melhor do ponto de vista do espiritismo, né? Eu tinha uma visão diferente, um tanto negativa de Moisés, e por isso eu fui buscar informações em Kardec e terminei estudando justamente os itens que vocês tinham estudado na semana anterior. Para quem acredita em coincidência... Não tem coincidência, não. Só o acaso... ninguém aqui acredita, lugar errado para acreditar. A gente está sintonizado e sendo alimentado. É só a gente dar a oportunidade que a gente vai recebendo as informações, né? Pois é. Ok, então vamos seguir em frente aí. Querem seguir lendo? Vamos lendo então e comentando? Vamos lendo. Então tá. Então eu vou ler a partir da metade do 30 ali, logo depois. Ele sabe que todas as almas, parágrafo 4 do 30, item 30. Ele sabe que as almas, como possuem o mesmo ponto de partida, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir em virtude de seu livre-arbítrio, que são da mesma essência, e que não há entre elas diferença senão a do progresso realizado. Que todas têm o mesmo destino e alcançarão a mesma meta, mais ou menos rapidamente, conforme seu trabalho e sua bondade. Sabe? O meu está escrito aqui, conforme seu trabalho e sua boa vontade. Sua boa vontade, tá certo. Desculpe. Criaturas o meu é da FEAL. Se o seu é da FEAL, o erro foi meu. Aqui, viu, Saqueiro? Esse parágrafo aqui, aqui já traz um conceito da meritocracia, do esforço, do trabalho. Ele vai falar aqui do ponto de partida que todos nascem iguais. E isso aqui, se a gente for pegar tudo, só esse parágrafo, ele dá um compêndio aqui de situações que destrói os dogmas religiosos. Né? Todo aquele do ser criado perfeito, de um ato errado por queda, tudo aquilo que o Paulo às vezes coloca ali, né, desenvolvendo muito bem na obra, está aqui nesse parágrafo. Se você ler por trás, ele vem com livre-arbítrio, né, a isonomia de todos ser criados iguais. Isso tudo ele vem pondo em xeque conceitos dogmáticos das outras segmentos. Ele continua nessa linha aqui. Ó. Deixa eu acabar de ler esse parágrafo aqui.
sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras. Que Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto a outras para progredir. Que não há seres perpetuamente voltados ao mal e ao sofrimento. Que aqueles designados pelo nome de demônios são espíritos imperfeitos, ainda atrasados, que fazem o mal na condição de espíritos, como praticavam enquanto eram homens. Que avançarão e se aperfeiçoarão. Que anjos não são parte na criação, mas são espíritos puros, que atingiram a meta após terem percorrido o caminho do progresso. Que, de algum modo, não há criações múltiplas de diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas toda a criação resulta da grande lei de unidade que rege o universo. E que todos os seres gravitam para um alvo comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos em detrimento de outros, pois todos são filhos das próprias obras. É mérito. A palavra certa é mérito aí. A discussão do mérito destrói o que você falou, destrói com os dogmas que a gente está acostumado a viver aqui no Brasil, no caso da Igreja Católica, por completo, entendeu? Mas é isso que, às vezes, a falta do estudo, né? O movimento espírita tenta conchambrar conceitos que resvalam esses princípios. E eles vêm validando em palestras, em cultos, dentro do centro mesmo, dito espírita. Então, eles vão pegando conceitos que resvalam, né, em tudo isso aqui, que teria que refutar, né? Porque o que Kardec coloca lá? Toda teoria que nós completarmos, porque, como você falou, você tem a ciência espírita e a ciência humana, e compete a nós, né, avançarmos com isso. Eles não vão dar as coisas de mão beijada, né? Dá aí a receita da vacina do coronavírus. Não tem essa. É mérito. Entendeu? Tem que trabalhar. Então, só que a gente encontra palestrantes defendendo os conceitos que resvalam esses princípios. Então, se a gente tivesse um pouquinho de lógica e bom senso, né, nós já precisaríamos refutar, né? Então, por isso que eu acho que é muito bonito esses princípios, porque está subentendido. Mas é mesmo, isso daí. Inclusive, assim, eu acho, na minha opinião, eu acho que aqueles que, a primeira percepção de muitas pessoas, quando elas começam a se dar conta assim, porque boa parte das mensagens que foram, por exemplo, adulteradas, e quando você começa a recuperar, você começa a se dar conta dessa questão da autonomia e autonomia, eu acho que muitas pessoas reagem de forma muito negativa, entendeu? Cada um reage da maneira que sabe reagir. Cada um tem... Uns ficam calados, os outros saem batendo no primeiro que encontram, entendeu? Eu tive contato com pessoas assim, ainda tenho de vez em quando, né? Ou seja, porque você destruiu um paradigma que é muito... Você acabou de falar, quer dizer, criou-se um paradigma no nosso... Não vou falar no movimento, mas no espiritismo aqui, que ângulo for, religioso, o que seja, mas criou-se um paradigma que não é o paradigma verdadeiro. E pela primeira vez as pessoas que querem estão se confrontando com a verdade. Assim, eu não estou pensando e aceitando e vendo as coisas como Kardec disse que era. Aí você precisa saber. Então, assim, eu sou espírita ainda? Porque se isso é Kardec e eu não faço como Kardec fala, então eu não sou espírita. Você começa se questionando, né? Peraí. Mas se eu aceito isso, o meu mundo fica destruído. Então, assim, eu já bati um papo muito bom uma vez com a Juliana sobre isso, e ela concorda. Ela vê também muita gente reagindo dessa maneira, entendeu? Reagindo. Por quê? Porque no primeiro momento, a pessoa tem uma interpretação e muda a vida dela daquela maneira. E aí você... Não é você, não é a gente. A gente acaba, às vezes, sendo o alvo, né? Porque a gente fala no assunto. Mas são outras pessoas a própria pessoa que olha e fala assim, caramba, isso é completamente diferente. Eu gosto muito daquela frase do Paulo, entendeu? Ele fala uma coisa tipo assim, é isso mesmo, nós somos completamente, somente nós somos responsáveis por isso. Tem alguém com o microfone aberto aí?
Oi. A respeito disso, eu estava participando de um estudo com o André Sobreiro, do livro do Médio. Ele falou uma coisa interessante, que depois vem analisando. O espírita, né, em geral, está preocupado para onde vai. E a preocupação não é para onde vai, é como você vai chegar lá. Entendeu? Porque aí transfere. Eu vou para o céu ou para o inferno, o espírito. Eu vou para o grau ou eu vou para nosso lar. Não, isso não é importante. Como eu vou chegar? É o que é importante. Não para onde eu vou. É eu que vou fazer. Mas o problema é esse. Independente se a pessoa... É eu que vou fazer ou para onde eu vou. Mas assim, não é só uma questão de ir para o lado religioso, porque isso aí puxa para o religiosismo. Não é só isso. É uma questão de que as pessoas não compreenderam esse tipo de mensagem. Por exemplo, isso aí não tem nada a ver com religião. Quer dizer, tem a ver, tá? Não, é como eu vou chegar lá. Não, sim, mas nós estamos falando o seguinte, a questão do mérito é você se tornar responsável pelo que acontece com você. Pois é. Exatamente, entendeu? Inclusive existe uma teoria da psicologia que chama locus de controle, quem quiser pode procurar, que vai achar, onde você tem 2 locus de controle, o interno e o externo. Eu aprendi isso, inclusive, no Sebrae, o empreendedorismo, o Empretec, quem já ouviu falar do curso. E essa história, isso tem a ver com a parte do behaviorismo, né? Psicologia behaviorista, comportamental, né? Que eu acredito bastante. Então, assim, as pessoas que têm locus de controle externo, que é a maioria das pessoas, elas atribuem, olha só, atribuem o que lhes acontece a causas externas. Então, entendeu? Eu não cheguei no horário na reunião porque o meu pneu furou. Então, a culpa não foi minha. A culpa foi do pneu que furou, entendeu? E se você olhar, a gente tem esse hábito. Muitos têm. Na hora que você passa a dizer assim, eu não cheguei, mas eu podia ter chegado, eu vou chegar. Lá, pega um táxi e vai embora, e deixa o carro ali. Entendeu? Aí você chega na reunião, e o carro fica ali, parado no meio da rua, com o pneu furado. Depois você volta e resolve o problema. Você cumpriu a sua obrigação. Então, não é uma questão de escolha. Voltou para a questão de escolha. Só dá para fazer isso se você se responsabilizar pelos seus atos, por completo. Porque se você terceirizar eles para os outros, aí você não faz. Entendeu? Isso daí é do ser humano. Isso não foi descoberto agora, nem uma religião descobriu. Isso o ser humano é assim. A gente tem que se responsabilizar pelo que a gente faz com a gente mesmo. E não ficar botando a culpa nos outros. Porque enquanto você bota a culpa nos outros, você não faz nada. Entendeu? Não, a hora que fulano descobrir tal coisa, aí está tudo resolvido. E enquanto isso eu faço o quê? Eu cruzo os braços e fico olhando. Ou às vezes pior, não fico nem olhando. Dou as costas e vou para algum lugar. Esperando que a pessoa... E se a pessoa não fizer aquilo... A culpa é dela, óbvio. Ela não fez. Eu estava esperando ela fazer. Esse é locus de controle externo. Interno é o seguinte, peraí, enquanto ele tenta fazer, eu vou tentar fazer também. Eu vou fazer a minha parte. Aí importa muito menos o que os outros estão fazendo, não importa mais o que eu posso fazer. Eu entendi assim. Eu vou fazer a minha parte. Isso. A gente faz o que nos é possível fazer. E aí a nossa evolução é em função disso. Entendeu? A evolução, o Espiritismo escancara isso, como o Arthur lembrou bem. Entendeu? Só para completar, né, isso que você está trazendo e é importante, e como esses conceitos da natureza aqui, da revelação espírita também é fundamental, porque se nós lembrarmos, dentro desse estudo que você está falando, que você fez no Empretec, mas se a gente pegar o Martin Debris, a hora que ele vai falar... Isso, eu identifiquei lá também. De separar a fisiologia, mas da potencialidade da alma na percepção, aonde uma das maiores potencialidades nossa é a imaginação. Se nós validarmos conceitos errados, é isso que eu bato muito e o pessoal não entende aqui, mas por que você fica pegando nisso? Porque Erasto fala que é melhor a gente refutar do que aceitar uma mentira, porque se a gente validar um conceito equivocado, nós estamos nos aprisionando. Então, como é que nós vamos
chegar do outro lado, São Humberto, nós vamos chegar prisioneiro das nossas imaginações. E esse é um ponto fundamental. E para a gente escapar disso, eu acho assim, a parte fundamental dessa obra, que é o que nós estamos estudando, é esses 62 pontos. Porque nós não podemos deixar, se quisermos entender o que os espíritos estão trazendo, não formulem conceitos que tragam esses princípios por trás. Porque senão nós vamos usar nossa imaginação cerceando verdades que não são verdades. Que vão nos aprisionar quantos anos? Sei lá, o Gregório ficou lá 500 anos, a mãe dele ficou lá vendo, né? Ela percebeu uma intenção de mudança, foi pedir lá para o orientador, 500 anos equivocado, porque formulou um princípio em um falsete. Isso Paulo mesmo. de Tarso, Santo Agostinho, podemos pegar aqui, o Tomás de Aquino. Então, eu acho que isso é muito importante que você levantou. Essa imaginação nossa, ela precisa ser embasada em princípios espíritas. E que eu acho que existe esse resumo que o Paulo faz, para mim, é fundamental, que é o seguinte: é só você se responsabilizar por tudo que você faz e que lhe acontece. Só isso. Por tudo. Resumiu a melhor maneira de você evoluir como espírita. Vou falar só do espiritismo, não vou falar do resto. Ou seja, se eu me responsabilizar por tudo que eu faço e por tudo que me acontece, você não precisa nem estudar a obra. Estudar a obra, o que eu acho, ajuda a gente a compreender um pouco mais profundamente alguns aspectos. Mas o que a gente tem que fazer no final é isso. Para que a gente compreende tudo? Para fazer isso. Porque aí você vai agir da maneira correta. Entendeu? Ou seja, eu não vou me responsabilizar e por um ato que eu sei que está fazendo mal ao próximo. Não preciso que Deus me lembre, que Jesus nos traga aquilo. Não preciso nem saber daquela frase. Por quê? Porque isso me faz mal. Se faz mal a mim, por que eu vou fazer contra o outro? Então eu vou me responsabilizar. Eu não vou fazer o mal ao próximo. Já começa por aí. Entendeu? Agora, se você é cobrado dessa maneira, o Espiritismo, você falou assim, amigo, o negócio é o seguinte: não tem ninguém com privilégio. Ninguém foi colocado acima nem abaixo de você. Todo mundo partiu do mesmo ponto. O aproveitamento das oportunidades é que fazem essa diferença. Agora, você quer compreender por quê? Espera aí que eu vou te ajudar. Você quer ir um pouco antes? Você quer compreender o porquê? Por que é assim? O que você vai... até mais. Aonde você vai chegar no futuro, entendeu? Se você fizer isso, onde é que você chega? Você chega lá naquele cara que você já ouviu falar, Jesus. Eu posso ser Jesus? Pode. Você pode ser um Cristo. Você pode ser um Espírito puro. Você não pode. Você vai ser. A questão não é o quê, é quando você vai chegar lá. Você vai chegar. Daí já começa a lei do progresso. Ninguém volta. Né? Isso aqui não é budismo, né? Que você nasce gafanhoto na outra vida. Não existe isso. Aqui a gente sempre evolui e progride. Nada contra os gafanhotos, né? Mas eu acho que essa é a grande mensagem. Né? A grande mensagem aí. Satiro, eu entendo assim, eu sou responsável por mim, eu não sou responsável pelo outro. É isso mesmo, mas é isso mesmo. Eu decido. Mas somente o senhor que é responsável por tudo. Esse aqui é o ponto. Mas não dá para você correr para a dona Lia, entendeu? Não dá para você correr para a dona Lia. Não fui eu, foi a Lia, tá vendo? Eu falei para ela. Não... O que eu falo é o seguinte: se você fizer assim, você vai para X. Se fizer, você vai para Y. Não, a decisão é minha. Como eu vou fazer, para onde eu vou, sou eu que decido. Eu entendo assim. Satiro, nós tínhamos comentado que nessa parte Kardec está trazendo o progresso das ideias que foi trazido através das revelações, né? E nesse parágrafo que nós lemos antes, talvez eu esteja antecipando um pouco, mas eu acho fundamental lembrar que o Espiritismo ele desenvolve a teoria moral da autonomia que estava meio que preparada no espiritualismo racional, só que ele desenvolve através
de 2 pontos, né, que ele agrega a essa teoria. O primeiro ponto é que os seres nascem simples e ignorantes, né? Tem uma diferença fundamental aí. O espiritualismo racional falava de alma, porque ele não tratava do espírito como ente a ser estudado. E então, nesse primeiro ponto que ele agrega a teoria moral, o que Kardec e os espíritos trazem é que o livre-arbítrio é desenvolvido, né, depois de diversas encarnações, de centenas, milhares de encarnações, quando a razão se desenvolve, então o espírito pode também desenvolver a sua consciência, liberdade, livre-arbítrio, vontade e as faculdades da alma. Isso mesmo. Isso é uma diferença fundamental. O outro ponto que a doutrina, que a teoria moral espírita traz em acréscimo, né, a teoria moral do espiritualismo racional, é a de que as consequências morais dos atos que são internas, elas são os sofrimentos morais decorrentes dos vícios, das imperfeições, e a felicidade conquistada gradativamente através das virtudes, né, os hábitos adquiridos que estão de acordo com a consciência do homem. E na sequência, esse parágrafo último desse item 30 tem uma questão fundamental para tudo que a gente vai encontrar sobre adulterações aí no curso dessa obra, que ele fala, sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras. Deus não criou nenhuma que seja privilegiada e dispensada de um trabalho imposto a outras para progredir. Olha, de tudo que eu tenho visto sobre esse assunto, talvez tenha sido o que mais me impactou, né? Que é o fato de que as doutrinas heterônomas, tanto o dogmatismo, o fanatismo religioso, quanto o materialismo, eles serviram historicamente para a dominação das massas, como diz o próprio Kardec. E isso é um dos pontos que Kardec mais trata, principalmente nessa obra. E é por isso que o Espiritismo vem trazer a ideia do novo mundo. Na verdade, ele não vem trazer, ele vem se juntar às outras doutrinas progressistas. E isso foi uma das coisas que mais incomodou os religiosos, que eram os adversários do Espiritismo. E com certeza também os adulteradores, e a gente vai ver isso logo ali no item 36, que teve a primeira supressão, a gente vai ver provavelmente na semana que vem, né? É isso. Isso mesmo. Vamos em frente. É interessante isso que o Lucas colocou, porque ele não foi adulterado esse trecho, né, Lucas? Está aí. Bastaria ter o olho de ver, né? Isso. Né? Isso. Foi no final do item 36, né? Esse item não foi... A gente primeiro, quando fala em adulteração, a gente não pode pensar em alguém que faria coisas óbvias, né? Alguém que estava ali com rascunhos de Kardec, alguém que sabia que Kardec estava realizando alterações, sabia que a esposa dele estava ali naquele momento, a viúva, né? E que poderiam fazer um controle. Então, se fosse alguém realmente fazendo adulterações, a pessoa ia querer fazer de uma maneira muito sutil, até por isso que utilizou partes que foram publicadas na própria Revista Espírita por Kardec para fazer determinadas confusões. Isso. Né? Mas foi estudado. A gente vai encontrar os maiores ataques a essa questão da dominação das massas, do controle social, dos espíritos orgulhosos que instituem privilégios antinaturais, né? Tudo isso a gente vai encontrar ao longo da obra, mas principalmente no último capítulo, que foi, como disse Henri Sauce, o mais maltratado. Não, sim, a observação que eu fiz é que esse trecho do final do 30 aí, que você leu, né, e ali já dava embasamento para refutar muita coisa, ele não foi mexido, né? Então tem bastante coisa que daria para a gente já perceber ou não cair no engodo, né? Independente da obra que a gente estaria lendo, nesse sentido. Exatamente, até porque ela não está só aí, né? Ela não está só aí. E os leitores de boa fé caíram
nessa adulteração, como todos nós também acreditávamos que essa obra tinha sido original. Nunca, né, tínhamos conhecimento até vir mais essa nova denúncia de Simone Privato. Vamos lá. Mas, finalmente agora nós temos aí. Continuo lendo? Sim. Então vamos lá, 31. Pelas relações que agora pode estabelecer com os que deixaram a Terra, o homem possui não somente a prova material da existência e da individualidade da alma, mas compreende também a solidariedade que vincula os vivos com os mortos deste mundo e os deste mundo com os de outros planetas. Conhece sua situação no mundo dos espíritos, acompanha-os em suas migrações, é testemunha de suas alegrias e aflições, sabe porque são felizes ou infelizes, conhece a sorte que lhe está reservada, de acordo com o bem e o mal que tenha feito. Essas relações o iniciam na vida futura, que ele pode observar em todas as suas fases, em todas as suas peripécias. O futuro não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Desse modo, a morte não tem mais nada de assustador, porque é para ele a libertação, a porta da verdadeira vida. Legal, né? Quer dizer... O Espiritismo vem aí nesse trecho, e mata a morte. Né? E uma coisa interessante aqui, que ele dá a demonstração da cadeia de colaboração que o Wallace e na evolução das espécies começou na parte fisiológica, mas aqui o Espiritismo já vem trazendo essa continuidade de cadeias, né, entre os mortos e os vivos, né, e a sequência disso, o Espiritismo também vem revelar. Né? E o que não aconteceu é que a ciência nossa, material, não deu sequência ainda nesses princípios que Kardec aqui está deixando, a espiritualidade está nos trazendo, que é a parte realmente científica, né? Porque ele fala assim, é um fato positivo, uma certeza matemática, aonde o Mesmer começou com essa ideia de tentar, no sonambulismo, identificar o espírito ali, né? E ele acabou deixando isso para depois. O Kardec retoma esse tema e o Herculano Pires acabou isso. O Herculano fala que vai tomar uma nova roupagem para a psicologia, mas está longe do processo criativo mesmo, né? É porque nós não temos... O que o Herculano fala? E aí eu acredito muito nisso que ele fala. Eu falei assim, olha, isso não é para amador. Não adianta a gente se reunir em meia dúzia de grupo e fazer uma pesquisa científica para varrer o perispírito, o plano espiritual. Isso tem que ser mesmo na academia, com recursos, com equipamentos, com dinheiro, para você realmente entrar e validar isso como uma propriedade científica. E isso está agora começando a retomar aí por alguns psicólogos, alguns psiquiatras. Né? Nós temos a AME aí, mas está muito no começo ainda, né? Nós perdemos essa espírito de sequência, né? A medicina não quis avançar nesse quesito de comprovar o ser espiritual. Né? Sim, eu concordo com você. E assim, eu sempre achei engraçado, né? E hoje eu entendo por quê. Né? Não sei por que eu achava isso, mas eu sempre achei que a psicologia, a psiquiatria, tem muito a ganhar usando os conhecimentos do espiritismo, entendeu? Quer dizer, eu acho que esse é um grande caminho. E hoje eu vejo que, na verdade, não é um grande caminho, na verdade, é o caminho, um dos maiores caminhos de ciência que a gente seguiu, que eu não tinha nem ideia disso, entendeu? Quer dizer, que, na verdade, é estudar o ser humano, né? Completo. Não só o ser físico, mas o ser espiritual. E o Kardec, ele sonha no final aqui, nesse ano, aqui, ele já vem sonhando com isso, ele sonha, ele vai falar textualmente, sonho com um dia a gente ter a ciência espírita, né? É isso que ele está tentando iniciar, né? Que a gente ainda não, o mundo não aceitou, não entendeu. Sim. Ok, aí o 32 eu achei interessante.
Estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre as consequências diretas e naturais de suas faltas. Por outras palavras, que ele é punido por onde pecou, que essas consequências duram tanto tempo quanto a causa que as produziu. E, portanto, o culpado sofrerá eternamente, se persistir sempre no mal. Mas o sofrimento acaba com o arrependimento e a reparação. Ora, como depende de cada um se aperfeiçoar, todos podem, em virtude do livre-arbítrio, prolongar ou abreviar o sofrimento, como o doente sofre por causa de seus excessos, enquanto não lhes dá um fim. Né? Ô Satiro, isso aí é exatamente aquele segundo ponto que o Espiritismo agrega à teoria moral do espiritualismo racional, que eu mencionei. E nesse item aí, Kardec faz uma espécie de resumo do capítulo 8º do Céu e Inferno, que é o Código Penal da Vida Futura. Das aflições? Dos gozos? É o código... Não, desculpe, não é o 8º, acho que é o 7º ou 9º. É o Código Penal da Vida Futura. Na parte que fala dos gozos e das aflições, não é isso? É por aí, Eu anotei aqui que aí tem a revista de dezembro de 58, um artigo Sensações dos Espíritos, que aprofunda um pouco esse aspecto também. Eu não estou com ele aqui aberto. Preparei ele. É o capítulo 7. É o capítulo 7 do Céu e Inferno, que está dentro das penas futuras, segundo o Espiritismo, no último item que fala do Código Penal da Vida Futura. Esse item 32 aí, então, ele é uma espécie de síntese desse item que está lá no Céu e Inferno. Lucas, eu acho muito bonito quando ele traz aqui: o sofrimento acaba com o arrependimento. Né? Exatamente. E depois você vai completar isso, né, expurgando de si com a reparação. Mas o sofrimento, ele coloca aqui, eu achei muito bonito isso aqui, porque existe um fatalismo, né, uma tendência de terrorismo no movimento. Né? Perfeito. Tudo tem que ser... Vai você ver, só o fato de você se arrepender, você já está iniciando aí, está cessando o sofrimento, o sofrer, né? naquele ponto, né? Claro que você não resolveu tudo, mas naquele ponto que você já entendeu a verdade, saiu da mentira, né? Você parou, você cessou. Agora, você está bem? Não, você vai ter que ter uma jornada pela frente, tem que voltar. É a parábola do filho pródigo, você tem que fazer o caminho de volta. Mas você já parou. Sua leitura é perfeita, Arthur. Sua leitura é absolutamente perfeita. O que Kardec coloca ali... né, só para completar, a gente vai criando teorias, ou às vezes livros inteiros, espíritas, aonde refuta, só por esse palavrinha, já teria que jogar a obra no lixo. Olha, não é espírita. Podemos ler, podemos se emocionar, chorar, mas não podemos aceitar como verdade. Né? Não dá para aceitar esse princípio. Né? É o André Luiz, 9 anos no umbral, ajoelha, o ato já está lá, cessou. Já, vamos para o nosso lar. É bem Você está vendo muito filme. Você está vendo muito filme. No mínimo, ele tem um CD, o DVD do filme em casa, fica vendo todo dia de noite. Aí... Não, eu vou lá no livro, eu fico pegando no livro, eu vou riscando. Pois mas você vê como é agradável a gente... Olha, deixa eu falar um pouco sobre isso, Satiro. Fala, por favor. Tá ótimo. Isso que a gente está... Esse item aí, ele tem uma profundidade, assim, impressionante, porque... é uma psicologia baseada na moral, mas que já aponta para uma terapêutica, né? Aponta para você conseguir compreender sofrimentos baseados na conduta, né? E o processo de aperfeiçoamento, que é a palavra que Kardec usa. Né? Você tem uma imperfeição e, através do arrependimento, essa imperfeição ela já começa a se enfraquecer, né? Existe um aperfeiçoamento, inclusive através da expiação,
até que o espírito chega à reparação. E a reparação não é, daquela forma que a gente imagina pela concepção do karma, né? A reparação para Kardec, para os espíritos, é um aperfeiçoamento e um retorno sincero ao bem. Então, ele ressignifica isso. Isso. Então, o que pode surgir a partir daí, né, considerando a autonomia, é muita coisa, né? Paulo Henrique tem falado muito daqueles estados mentais que são a culpa, a vergonha, a negação, a revolta, né? E que o espírito ele vai desconstruindo isso quando ele se coloca através de suas escolhas, né, nas expiações, em situação de vulnerabilidade. E aí ele consegue, aos poucos, perceber isso e vai desconstruindo até que ele volta ao bem, que é o objetivo desse processo de aperfeiçoamento. Isso. E é bonito isso aí, né, Lucas? Porque se não tiver o arrependimento, se você for fazer diálogo com os espíritos, ver o sofrimento dele, ver aquele rancor, ver aquele ciúme, ver aquela inveja, ver toda aquela coisa que traz, é justamente porque ele não se arrepende de nada, né? Porque ele está convicto que ele está lá, que a vingança é a salvação dele. Então, é o primeiro passo, né? A pessoa para receber, quer ajuda para entrar lá no AA? Não. Então, o primeiro passo é reconhecer, né? É cair em si na palavra de Jesus, né? Ele caiu em si e a partir dali ele levanta. Ele usa até essa expressão, o Honório Abreu fala bonito disso nos livros, né? Na hora que você faz o levantar mesmo, mas você tem que cair em si para poder levantar, né? É interessante. Eu acho que a parte disso daqui, dessa parte que a gente está vendo, é o seguinte: se você olhar, esse tipo de coisa já era pregada antes, com uma única diferença. Tudo isso era feito pelo lado de fora para dentro. Aí tu ficava sentado ali, ou tu colaborava, ou você ajudava, você obedecia, e aí alguém ia lá salvava você. Você ficava sempre naquela expectativa: quem é que vem amanhã me ajudar? Acabou, cara. Isso aqui, a parte mais bonita é o seguinte: tudo isso quem faz é você e somente você. Tipo assim, não é uma questão de você escolher se é você ou é outra pessoa. É uma questão que, se você não fizer, ninguém vai fazer. Você vai ficar nesse estado por sua conta, sua responsabilidade. E, assim, se quer reclamar, procura um espelho, entendeu? Porque tu vai reclamar contigo mesmo. Não adianta nada. Mas não é por aí. Isso aí que eu acho que é a parte mais legal, entendeu? E aí tem todo um conceito por trás dessa tribo. Porque qual que era a filosofia? A purificação era através do gado miúdo, do gado graúdo, que você fazia lá o sacrifício no templo para libertar dos pecados. Depois a gente transforma isso aí em penitências e um monte de outras coisas. E aí no espiritismo, e a gente vem ainda com esses resíduos, né? E a gente quer resolver com cesta básica, e o processo é o contrário. É o que Jesus já começa, né? A cura está dentro de você. Tua fé te curou, né? Tua transformação, teu arrependimento. Então, é bonito isso. Porque você vê nós estamos evoluindo, nós já estamos em bônus hora. Já tem bônus hora hoje. Estamos evoluindo. Já estamos com toda uma teoria da economia espírita. Bônus hora. Tem toda a questão do bônus hora, entendeu? Quantas horas você ficou dando sopinha, você ganhou. Inclusive, parece que tem uma tabela aí de terreno no nosso lar, parece, que você pode comprar. Juro por Deus, já me disseram isso no centro espírita, tá? Pode rir, porque eu não ri na hora, não achei graça, não, mas depois deu vontade de rir. Mas é triste, na verdade, né? Triste você ver alguém dizendo que viu a tabela do bônus hora para o nosso lar. Eu falei a boca, foi quase que eu pedi para ela trazer a tabela, porque eu estava interessadíssimo. Não, agora resolvi a minha vida, entendeu? Eu resolvi a minha vida com a tabelinha. Mas, ô Satiro, a hora que o Eurípides vai pedir a permissão para fazer um sanatório do outro lado, depois é para os espíritas. Não, com certeza. Não, eu estava ficando louco do lado, já estava ficando louco com essas bandeiras. Vamos em frente. 33, nós temos mais um tempo aqui. Assim como a razão rejeita como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis,
perpétuas e absolutas, frequentemente infringidas por uma só falta, um ato, né? Rejeita igualmente a ideia dos suplícios do inferno, que nem mesmo o arrependimento mais ardente e sincero pode atenuar. Por outro lado, a mesma razão se inclina diante da justiça distributiva imparcial, que leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Quer dizer, nada de culpar o próximo, né? Vamos resgatar quem está pedindo ajuda, né? Vamos lá. A probabilidade das... Satiro, isso é muito importante para quem faz atendimento fraterno. Sim. Ou para quem às vezes vai dar conselho. Né? É verdade, é verdade. Ou vai dialogar. Imagino que numa mesa mediúnica isso seja fundamental, né? Perfeitamente, porque às vezes a gente tem às vezes o pretexto de ser o braço de Deus na Terra, né, dando o evangelho na cabeça, realmente, né? Para que então você vê, nunca tem aqui, né, sempre o arrependimento, sempre aqui a mão está estendida, e nem sempre eu mesmo consigo fazer esses conceitos quando eu vou atender, ou às vezes eu vou comunicar, ou tentar dialogar com alguém. Então, a gente toda hora precisa fazer um esforço imenso, estou falando por mim, né? Realmente voltar a esse texto. Ó, o item 33, lá da natureza da revelação, não posso falhar nisso, né? Porque várias vezes eu abro mão disso e vem o ditador, né? Vem lá Sobre isso, o que eu acho que o ponto que a gente tem que cuidar, eu tenho pensado um pouco sobre isso, né? Quer dizer, até essa semana eu não pensei em nada de espiritismo, estava enrolado com o trabalho, mas é uma coisa que eu tenho pensado muito. Isso, para mim, se resolve se você começar a parar e pensar na questão do julgamento. Porque tem uma coisa que é muito fácil você achar, é o seguinte: toda vez que você for julgar alguém, você identifica que você está errado. Ponto, já sabe que está errado. Por quê? Por tudo que a gente está estudando. Então, nessa hora, para e observa por que você fez isso. É isso que eu tenho pensado. Porque eu acho que o governador merecia ter o impeachment. Opa, peraí um minutinho. Deixa eu parar e entender melhor por que eu estou agindo dessa maneira. Ou seja, quando a gente julga, o que a gente está fazendo? Quais são os problemas que a gente está tendo, as oportunidades da gente identificar algum problema e ver. Eu acho que isso ajuda muito nessa questão aqui. Porque se você não buscar se vigiar para não julgar o outro, você deu um grande passo para não fazer isso. Eu acho, entendeu? Para não ficar olhando para as pessoas, para você buscar ser mais imparcial, ou pelo menos mais neutro no sentido de... Você não sabe quem é aquela pessoa, você não sabe o grau de desenvolvimento dela. Voltando naquela questão lá, né? O livre-arbítrio, essa pessoa já tem... será que ela não está se melhorando já? Só que ela não chegou num grau que talvez eu seja melhor. Mas, assim, daí a gente ficar acusando as pessoas, o que ajuda a pessoa que está tentando se esforçar para se melhorar ao dizer a ela que ela está errada? Nada. Não ajudo nada. Quer dizer, eu posso ajudar como? Colaborando com ela, dizendo assim, olha, por esse caminho tem tal coisa que é assim, tal pessoa que é assado. Qualquer coisa que você possa falar que possa conduzi-la para um caminho melhor, para se manter nesse caminho, no mínimo. Se ela tiver, se manter nesse caminho, porque esse caminho leva para o bem. Entendeu? Assim, e aí o outro ponto que eu acho engraçado é o seguinte: se você for usar um exemplo, você só pode usar o exemplo de uma pessoa, que é o seu próprio, ou de Cristo, desculpa, dois. Ou você usa o de Cristo, que tem vários aí, ou você usa o seu próprio. Entendeu? Você poder falar, eu posso falar por conhecimento de causa. Eu agi dessa maneira, assim, assim, assim. E eu acertei, e eu me sinto melhor. Eu acho que eu acertei, eu estou melhor, eu estou mais feliz. Quando você para de julgar e começa a usar os exemplos corretos, eu acho que isso é um bom encaminhamento para a gente evitar fazer esse erro aqui, entendeu? Parar de julgar as pessoas, parar de ser parcial com elas, parar de achar que elas deveriam saber mais. Isso aí é um baita de um julgamento.
Entendeu? Ô, Satiro, tô lembrando aqui, né, porque o diabo, né, é o acusador. E o paracleto, o consolador, é o defensor. Então, muitas das vezes, nós estamos sendo o acusador. Ah lá, quebrou o braço, se ferrou mesmo, tá vendo? Tinha bem feito. A gente tem que evitar isso. Eu te disse é mortal, né? É muito forte na gente do espírito de ser o acusador, de ser o diabo mesmo, né? Porque nós estamos ali, é quase que automático, é um automatismo, porque é tanto tempo fazendo isso que a coisa fica, né, incorporada, né? Impressionante. Mas aí agora, quanto a lutar com nossas imperfeições, aí é aquela história, façamos o melhor que a gente... Imagino, né? Eu nunca fui numa reunião mediúnica, né? Quer dizer, nunca participei, mas eu imagino que, pelo que me contam alguns amigos, que a gente tem que fazer o melhor, né? Porque imperfeição todo mundo tem, quer dizer, vai ter uma hora... como diz um amigo meu para mim, falou, ele me contou, né? Me confessou, falou assim, tem certas coisas que eu faço o meu melhor. E aí, quando eu chego no ponto que eu sei que eu não posso ir adiante, eu peço desculpa e digo assim, irmãozinho, eu não consigo ir adiante do que eu estou te trazendo. O que eu estou te trazendo, eu acredito, é assim, não sei o quê. Mas daqui adiante eu não consigo. Pô, eu falo assim, isso são os pontos que eu sou imperfeito. Então, eu não vou me dar de pretenso sábio por algo que eu mesmo, entendeu? Eu falo assim, pô, acho que é um bom conselho, né? Você não dá um conselho ao próximo de alguma coisa que você não fez consigo mesmo, né? Porque aí que você vai pegar, né? E o bacana é que quando você está nessa posição e com o entendimento, você percebe num diálogo sincero que o espírito do outro lado, independente da evolução moral, ele tem inteligência, e às vezes muito maior que a gente. Pode estar usando calibrado para o mal, mas ele vê o que nós não vemos, ele vê a nossa essência, ele percebe a nossa essência. Então, não dá para dialogar mentindo. Com pretensas verdades. Mesmo que a gente é imperfeito, não tem problema, mas você está sendo sincero. E isso é muito bonito. Que a gente, às vezes, não consegue fazer isso olhando no olho um familiar, por exemplo. Isso. Então, é um exercício. Tocou no ponto. Eu acho que se a gente não consegue, a gente tem que exercitar, a gente tem chance de exercitar isso com as pessoas que estão do nosso lado, que a gente ama, entendeu? E às vezes a gente não faz isso. Acho que é uma grande maneira. A gente fica julgando, fica achando. Isso é um grande problema nosso, entendeu? A gente tem essa chance de exercitar exatamente isso que eu imagino que se faça numa reunião mediúnica no dia a dia nosso, entendeu? Peraí, explica melhor para mim, me conta. Olha, eu acho isso, eu penso dessa maneira, eu vi dessa maneira, eu fui feliz dessa maneira. O que eu posso dizer é isso. Fora isso, eu não sou dono da verdade. Entendeu? Fora isso... Só para completar o capítulo 30, você vê o espírito de continuidade. Moisés, lá, Decálogo, não julgueis. Né? Mas esse aí eu estou quase conseguindo cumprir. Calma, relaxa. Estamos no caminho, calma. Você precisa lembrar que eu não cumpri o primeiro ainda, cara? Pelo amor de Deus, tá bom. Tudo bem, não cumpri o primeiro. Aí você queria ouvir? Tá bom. Estou quase cumprindo Moisés. Calma que eu vou chegar lá. Não julgueis é de matar, meu amigo. Esse aí é de... Aqui não tem ninguém aí, né? Alguém levanta o dedo quem já cumpriu esse mandamento aí, não julguei, por favor. Não é o senhor Rony? Agora eu fiquei decepcionado. Achei que o senhor Rony tinha cumprido. Pô, então tá bom. Vamos em frente. Né? O Roberto fez o bom, olhou até pro lado. Ele disfarçou, assim, olhou pro lado, como se ele não estivesse vendo ele ali. Ó. Vamos lá. 34. A pluralidade das existências, o princípio Cristo estabeleceu no Evangelho, mas sem defini-lo, como fez com muitos outros, é uma das mais importantes leis reveladas pelo Espiritismo. Porque este demonstra sua realidade e sua necessidade para o progresso. Com essa lei, o homem explica a si todas as aparentes anomalias da vida humana, suas diferenças quanto à posição social, as mortes prematuras, as quais,
sem a reencarnação, tornariam inúteis para a alma as vidas de curta duração. Explica a desigualdade de aptidões intelectuais e morais, as quais se devem à antiguidade do espírito, que viveu mais ou menos tempo, tendo aprendido e progredido em maior ou menor grau, trazendo ao renascer o que conquistou em existências anteriores. Veja o item 5. Item 5 deve ser aqui mesmo, né? Lá no começo, né? Quer voltar lá? Alguém volta lá aí. Mas... O que diz no item 5? Mas o professor só ensina o que aprendeu. Sim. E é um revelador de segunda ordem. Já o homem de gênio... Será que é isso mesmo? Já o homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador de primeira ordem. Carrega a luz que pouco se difunde. O que seria a humanidade sem revelação dos homens de gênio que aparecem de tempo em tempo. Esse item 5 é bem compridinho. Ele fala sobre os homens de gênio, fala sobre a pluralidade nas existências e que existem essas conquistas dos espíritos, né? Isso, dependendo do progresso, que são mais ou menos adiantados e que são conquistas progressivas e que não significa que uma pessoa seja uma melhor ou outra pior, significa apenas que uma vivenciou alguns aspectos mais do que outras. Assim como essa outra, talvez outros aspectos... Ou mais aspectos... tempo aqui, ou ele vivenciou mais naquela área do que os outros. Isso aí, bem lembrado. Isso. Assim como eu falo do homem de gênio, né? Esse homem de gênio parece que fatalmente uma alma mais antiga, que já vivenciou muitas existências, já teve muita escola, muito aprendizado, e já chegou naquele nível de progresso que a gente ainda está galgando, né? Ainda está no caminho. Vamos chegar um dia também a essa condição. Eu acho interessante aqui, falando sobre a questão, né, das mortes prematuras. Isso aí é muito incompreensível se você não tem essa chave da reencarnação. É muito difícil. Eu tinha um amigo que ele era fisioterapeuta e ele era inconformado com isso, porque também ele ouvia a visão distorcida, né, espírita. Muitas vezes, fulano está assim, sofrendo porque ele foi mal, porque ele isso, outra encarnação, qualquer coisa assim, essas bobagens, essas coisas equivocadas que a gente escuta. E ele perguntou para mim, Silvia, me responde isso, como que uma alma tão inocente, um anjinho, que vem aqui numa condição tão difícil nessa vida, precisando de ajuda, de repente perde a vida de repente, o que me explica isso? Porque ele falava, eu acredito que Deus é bondade e misericórdia e justiça, mas o que explica isso? Aí eu parei, eu falei, meu Deus, como que eu respondo? Eu falei, olha, primeira coisa, se você acreditar que cada um de nós é uma folha em branco, não faz sentido. Se você acabou de chegar, não faz sentido. Segundo ponto, a gente enxerga muito essas situações como punição. É isso. Coisa que não é bem uma punição. Isso aí às vezes, todas as situações da nossa vida são oportunidades, todas. Mas isso pode ser um resgate, pode. Mas não tenha dúvida que é uma situação que aquela pessoa escolheu porque ela precisa desenvolver alguma coisa. Isso. E a gente sofre, ou a gente vê, às vezes, a família sofrer, ou às vezes acha que essa pessoa está numa situação de dor, né, física e de sofrimento e tal. Mas a gente não consegue alcançar o que ela está aprendendo. Então, realmente, se a gente não tem a chave da pluralidade das existências, é incompreensível. Uma criança nascer com tanto sofrimento, com tanta dificuldade, sofrimento não, né? Com uma condição assim de tanta dificuldade. Não tem como entender. É difícil. Aí que eu falo assim, aí essa pessoa, eu admiro, essa pessoa virar mesmo assim sem entender, eu acredito que Deus é bondade, que Deus é misericórdia, que Deus não julga, que Deus não pune. Aí essa pessoa, eu te falo, essa fé é invejável, porque ela não compreendeu muitos mecanismos que eu acho que para mim foram vitais para eu compreender um pouquinho a essência divina, né? Um pouquinho só. Mas essa pessoa é de uma fé assim, realmente, eu acho que lá na frente ela
com certeza já está plantada a semente, né? Ela vai ter essa oportunidade de entender isso, com certeza. Eu acho que essa busca pela verdade é o que caracteriza a ciência que a gente estuda, entendeu? Então, assim, se eu acredito nesse início da verdade, mas eu quero compreender por completo, então, a verdade, entendeu? A intenção, voltando ao que a gente aprende, a intenção vale muito. Eu posso simplesmente dizer o seguinte, não, para mim é conveniente deixar para lá. Não, é isso mesmo, Deus sabe o que faz, acabou. Ou não, Deus sabe o que faz, mas ela quer saber por quê. Ela quer cumprir. Ela começou a questionar, né? Ela começou a questionar. Isso é isso bacana. daí é importante, eu vejo isso como importante para nós evoluirmos, entendeu? Então, para ela, eu acho que é um bom estado, que ela está buscando a evolução. Eu vejo dessa maneira, entendeu? E o que é a fé mesmo? A fé, se vocês lembram nas definições que a gente viu lá no início, o que é a fé? Vocês lembram? Tem a ver com a vontade. Como é que o Paulo define? Alguém lembra o termo? A fé é a... Acho que me fugiu o termo agora. Eu estou com caridade na cabeça, estou com o negócio do ato desinteressado da vontade, eu não estou conseguindo lembrar da história dela. Não, pois é, mas é assim. A fé é outra coisa. A fé não é o uso da vontade, mas ela está relacionada à vontade. Não é o ato da vontade. Me fugiu o termo exato. Ou seja, você ter fé é você ter vontade de se melhorar, de fazer a coisa diferente, de continuar tentando, entendeu? De continuar acreditando e tentando aquilo que você acha que você está no caminho certo, né? Então, mas ele não estava com aquela fé assim acimentada, né? Eu acredito que é assim que essa planta acabou. Ele estava com aquela fé querendo entender. Eu sei que Deus é amor. Ele está na busca da fé racional. Situação que eu não entendo. A fé racional. Isso que eu achei bacana. Ele quer ele quer a fé racional, entendeu? Quer dizer, é aquilo que ele já tem lá, aquela sementinha dentro dele, mas ele precisa estudo, né? É o tal do estudo que acaba clareando muito para ele. É o tal do estudo que a gente ficou quase uma hora falando hoje, mas que entendeu? Ajuda demais. Eu conheço 2, 3 situações dessa na minha vida. Uma delas é curiosa. A pessoa entrou para o espiritismo e isso ajudou muito ela, entendeu? Eu acho que aquela dor, eu acho que é muito difícil, né? Você perder um filho, né? Quanto mais novo, pior, mas um filho, de forma geral. Complicada. Mas eu vi pessoas que saíram da religião por causa disso, não compreenderam Deus e abandonaram a religião. E vi pessoas que encontraram no espiritismo, um amigo meu na empresa, encontrou no espiritismo isso. Não foi nem através de mim, mas ele me contou de que o espiritismo mostrou para ele, realmente foi consolador, entendeu? Em vários pontos, porque tem muito consolo lá, né? Demais. Aspecto, né? Qual religião, né? Assim, fora da doutrina espírita, que vai dizer para você, seu filho está vivo, a vida dele continua, ele só não está aqui. Então, acho que a pessoa busca desesperadamente isso. E no espiritismo, eu acho assim, a doutrina explica, né, muita coisa. O meu depoimento de vida foi assim, eu já estava há 5 anos estudando espiritismo, né? E aí eu fui confrontado, e eu já estudava muito, né? E já compreendia, e já tentava me valer. Eu fui confrontado com uma morte muito significativa na minha vida. E eu fiquei surpreso como eu superei aquilo com uma velocidade impressionante, entendeu? Assim, inclusive ao ponto de ajudar pessoas próximas a essa pessoa a compreender de uma outra maneira o que tinha acontecido, tudo, né? Porque, na verdade, é uma compreensão da morte não como um fim, né? Essa é muito fácil de falar, mas é muito difícil, até que você tenha a oportunidade, né? E sim, você vê a morte como uma continuação. Uma continuação, ele continua conosco, só que de outra forma, e vai voltar em outro momento, e a gente vai se encontrar. Então, não é o fim. Entendeu? Aí o problema para a gente é que é despedida, né?
A despedida é que O dói. problema é esse. Pois é, mas a gente pode ter saudade, como eu tenho saudade dele, entendeu? Uhum. Mas ele está comigo. Em vários momentos ele veio, está comigo, e eu sei disso. Eu não sou médium nem nada, não. Mas eu sei exatamente, entendeu? Coisas que aconteceram que eu fui influenciado por ele nos últimos 20 anos. Então, assim, ele está comigo, como eu sei que outras pessoas estão comigo, entendeu? Que, obviamente, não está na semana seguinte, né? Eu não percebi assim. Mas alguns anos depois eu tive esse tipo de coisa, esse tipo de percepção. E aí você começa o que eu quero dizer com isso é que, eu não sei, eu desenvolvi um olhar completamente diferente do olhar que eu tinha antes do mundo, entendeu? Agora você imagina o que Kardec passou também quando aconteceu a morte da filha adotiva dele, né? Pois é, eu fiquei sabendo Foi um disso, mas eu não fato sei. Imagina, né? que foi descoberto pelo presidente da Federação Espírita Francesa através de cartas que ele obteve lá na França, se eu não me engano, 4 cartas, e ele então escreveu um artigo a respeito disso, e foi uma surpresa para muita gente que não sabia se Kardec tinha filho ou não, né? E levou a gente a concluir que aquilo foi um fato que o influenciou no sentido de buscar respostas na espiritualidade para uma dor que ele teve. E agora a gente está Motivou, assistindo né, aquele muito a busca documentário Em dele. Busca de Kardec. Como? Motivou, né, a busca dele, porque ele já estudava o magnetismo e tudo, mas aí ele ficou mais Provavelmente. motivado, talvez, né? Parece que Provavelmente, é. o Nesse espiritismo eu documentário considero Em assim. Busca de Kardec, pode falar. Pode falar, Lucas, pode terminar. Nesse documentário Em Busca de Kardec, para quem está assistindo aí, um documentário muito bem feito, ele traz como fio condutor da história um cineasta francês que termina tendo uma identidade com Kardec por diversas razões, e uma delas é essa, porque a filha dele faleceu também, né? E aí ele descobre que Kardec passou por algo semelhante. Quem não está assistindo aí, recomendo a todos, embora já esteja no 6º episódio, né? Eu não tive como assistir, eu não tenho nenhum canal, nenhuma forma de assistir, infelizmente. Não achei. Eu vou ter que. Eu vou dar um jeito de ver depois também. Imagino que vai. Imagino que vai ter outros canais, né? Mas aqui, Lucas, só para arrematar isso aí, a questão da filha, né, do Kardec e tudo. O espiritismo, ele tem base na ciência, na filosofia e tudo mais, mas eu acho que o principal do espiritismo, pelo menos nessa fase inicial, né, que a gente ainda está vivendo, é o desenvolvimento moral. Então, eu acho que para acender essa chama, né, da vontade da gente crescer como pessoa, como espírito, e da gente ser útil e não simplesmente virar uma letra morta, né? Porque se a gente precisa, deve estudar, pesquisar, buscar o conhecimento. Mas a gente não pode deixar isso morrer com a gente. A gente está cercado de uma comunidade, né? Então, eu acho que esse sentimento ficou muito aceso, essa chama, né, em Kardec, assim como no Satiro, essa chama acendeu de uma maneira muito forte, né, comigo eu também passei por uma despedida também na minha vida, e que me trouxe, assim, na verdade, antes de eu chegar ao estudo, eu, várias vezes em sonho, eu tive contato com esse plano e, enfim, vi muitas coisas que eu não compreendi e fui compreender depois. E eu acho que é por isso, assim, é pelo sentimento mesmo. Então, a mesma forma o atendimento fraterno, quando a gente faz atendimento fraterno nesse plano ou no outro, que são o que acontece nas sessões mediúnicas, eu acho interessante um exemplo do Paulo Henrique. Ele falou, olha, quando você faz atendimento fraterno, você precisa ser tocado de sentimento, porque sem o sentimento você não consegue... você não consegue se conectar com outra pessoa, né? E, de repente, a pessoa está numa situação de desespero tão grande, ela não precisa de lição de evangelho, proselitismo, nada, ela precisa o seguinte, você está com sede? Quer um copo d'água? Né? Então, realmente é o sentimento, você tem empatia. Então, num segundo momento, sim, você pode ter a oportunidade de esclarecer aquela pessoa, mas no primeiro momento ela precisa de compaixão.
né, do sentimento de empatia mesmo. É isso aí. Ok, então encerramos no item 3. 34. 34, né? O 35 começa 35. Como é? É. 34. O 35 é o próximo, na próxima. Isso, pronto. Aí na próxima a gente vai poder chegar no primeiro trecho importante que foi suprimido, mexido. Ok? Ok. Bom, quem vai encerrar para a gente, acho que é o seu Arthur. Outro dia o Lucas encerrou, hoje é o Arthur que vai encerrar para a gente. Eu? É você mesmo. Então, Vai. Eu vou pegar meu amuleto aqui. Tá muito futurístico esse fundo aí, ó. o Zoom faz isso, Muito sabia? futurístico. Preciso do crucifixo. O Zoom faz isso. O Zoom faz isso. Vamos lá. Vamos agradecer a Deus pelo estudo, pelas lições, pelos ensinamentos. Possamos sair sempre melhores nesses momentos de empatia, né? De aconchego. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar para tristeza, e quem sabe amar é uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu e sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor da paz. Boa semana a todos. Isso, boa semana a todos. E o senhor oficialmente irá encerrar todos os estudos da quinta-feira. Rodrigo. Tá, vamos votar. Levanta a mão Beleza, quem Arthur, vota. obrigada. Levanta a mão quem vota. Adorei. Precisamos já temos ali 2, 3, igual. Todos votaram. Seguido, Muito bonito. democraticamente, o senhor encerrará todos. Pessoal, até mais então. Livre, espontânea Ó, pessoal. pressão, encerra.